Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de maio de 2019, uma terça-feira. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é de número 4.848. Ele contém 6 páginas, 47 logias e 20 máximos. O título é Autoexposição Conscienciográfica, da especialidade Autoenfrentamentologia. Vai ser aqui apresentado pela verbetógrafa veterana, professora Tatiana Lopes. A professora Tatiana é graduada em Biblioteconomia, pós-graduada em Gestão Pública. Ela é natural de Uberaba, em Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente da Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde 2014 e autora do livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, publicado em 2015. Vale ressaltar também que ela, com esse verbete, já é o 53º, ou seja, 53 verbetes já com o de hoje que ela apresentou. Definologia. A autoexposição conscienciográfica é o ato ou efeito de a consciência, homem ou mulher, evidenciar a intraconsciencialidade multidimensionalmente a partir da escrita fundamentada no paradigma consciencial tarístico. Agora, na fatuística, chamamos atenção para o holopensene pessoal do autoenfrentamento conscienciográfico. Fatuística, pensenologia, tá? Seção pensenologia. Os textos publicados enquanto retrato fiel da pensenidade da consciência. A desrepressão grafopensênica. A conquista da autopensenização liberta através das autopublicações. Agora, na fatologia, e nesse verbete conta com 28 linhas, destacamos a autoexposição conscienciográfica, a desdramatização da autoexposição nas GESCONs, o autoesforço para conquistar a eficácia grafotarística expositiva, o imperativo evolutivo da partilha dos saberes e autoexperiências sedimentadas, o compromisso evolutivo do intermissivista com a fixação grafotarística da conscienciologia na Terra, a ideologia pessoal desvelada nos textos pessoais, ideias defendidas, o posicionamento autoral neoparadigmático. Agora, na parafatologia, chamamos atenção para as oportunidades conscienciográficas de neoposicionamentos multidimensionais, a doação continuada do patrimônio paracerebral por meio das publicações pessoais, a necessidade de distribuição da paracognição intermissiva e o equilíbrio pessoal diante da pressão extrafísica inerente ao trabalho grafotarístico. Agora, na divisão acabativa, especificamente na seção remissiologia, no intuito de ampliar o cotejo das ideias desse verbete com outros verbetes, nós destacamos os seguintes verbetes: autoexposição a heterocríticas, consim criticofóbica, neoposicionamento ideativo, sinergismo verbetorado autorado conscienciológico e tares expositiva. Agora, esse verbete traz como uma ideia de destaque o seguinte conteúdo exposto na frase enfática: a autoexposição conscienciográfica chancela o vínculo consciencial assumido antes pela consim no curso intermissivo, ratificado e materializado nas autopublicações tarísticas. Questionologia. Você, leitor ou leitora, autoexemplifica a própria teática conscienciológica através da autoexposição conscienciográfica? Quais os ganhos evolutivos daí advindos? Para ampliar os estudos desse tema, a bibliografia específica oferece 2 referências. Agora, no esforço de trazer uma síntese dos temas tratados neste verbete, a equipe da Encícula Sapiens elaborou a mega-análise, que destaca os seguintes tópicos: transparência, escrita, grafopensenidade, autopensenização, autoevoluciologia, resgatista, autoexposição, conscienciografia, autoexperiência, grafoassistência, partilha, comunicofilia, exemplarismo, conscienciografologia, compartilhamento, autoenfrentamentologia,
experimentologia, pesquisar, escrever, publicar. Bom, professora Tatiana, parabéns por mais esse verbete. Como é de praxe, a gente sempre solicita a verbetógrafa que coloque de início os motivos ou razões que levaram a escrever o verbete. Você poderia colocar para a gente? Então, boa tarde a todos, né, e todas. Então, eu já venho escrevendo assim vários verbetes sobre conscienciografia. Então, eu tenho me debruçado sobre os aspectos, vamos dizer assim, as filigramas, né, da conscienciografia, da prática da conscienciografia, né, o que está envolvido e o que pode dificultar ou facilitar a pessoa a escrever, né, a colocar suas ideias no papel, aqui no contexto do verbete, né, dentro do paradigma consciencial tarístico, né, por isso que a gente chama de conscienciografia. Então, não é escrita comum, vamos dizer assim, a escrita pela escrita. É escrita buscando a tarefa do esclarecimento e dentro do paradigma consciencial, ou seja, buscando a pessoa analisar os aspectos, né, sobre os quais ela vai escrever do ponto de vista da multidimensionalidade, da multiexistencialidade, né, das bioenergias, dos vários veículos de manifestação, das múltiplas dimensões. Ela vai levar tudo isso em consideração na hora dela colocar as ideias no papel, mas também na própria vivência da escrita, né? Então, ela vai prestar atenção nessas variáveis também no próprio processo de escrever. Então, as evocações que ela faz, né, que é um outro verbete que a gente já trouxe aqui, que é a evocação conscienciográfica. Então, todos esses aspectos, um deles que eu resolvi me aprofundar é justamente nessa questão da autoexposição, né? E a primeira, assim, a minha primeira motivação surgiu a partir dessa ortopenssata que eu trago aqui, né, do professor Valdo, lá do Léxico de Ortopensatas, né, que ele fala assim: marasmologia. Há quem se iniba, deixe de escrever e retarde a redação do próprio livro porque não deseja se expor, devido ao fato de a personalidade da consciência autora tornar-se explicitada nas entrelinhas e na estilística pessoal. No fundo, tal atitude em geral é movida pelo orgulho, né? Então, assim, a gente vê que dos motivos, né, da gente ver que há uma baixa produtividade escrita, né, na CCCI de modo geral, esse talvez seja o fundo, né, a raiz dessa maior dificuldade, assim, da gente ver uma produção maior, né? Porque essas pessoas têm muita cognição, né? Todo mundo tem um know-how muito grande, mas por que a gente não vê isso transformado, né, numa produção escrita mais, assim, uma produção maior, né? Como seria de se esperar com o pessoal de um gabarito que tem, né? Aqui a gente tem consciências de alto nível, né? Então, aí a ideia é a gente debater para tentar entender por que isso acontece, né? Qual que é a dificuldade, mas assim, o tema ele é mais, aqui eu trouxe mais, ele é neutro, né? Mas eu trouxe aqui mais homeostático. Quais são as vantagens da gente se autoexpor através da escrita? Perfeito. Vamos então iniciar aqui com as questões dos teletertulianos e teletertulianas, obviamente começando com a nossa tertuliana padrão, diretamente de Conceição dos Ouros, Minas Gerais, para o mundo. Então, Fatologia, página 2, segunda linha. Pode comentar a respeito da autodileção grafopensênica manifesta? Uhum. Então, tem o verbete lá do Pedro, né, da autodileção para a genética, e uma dessas autodileções é justamente esse gosto, né, esse interesse que a pessoa pode manifestar pela escrita, né, pelo registro da sua pensenidade, pelo registro das suas ideias. No caso aqui do verbete, como a gente está falando de autoexposição, então é uma autodileção grafopensênica manifesta. Então, você vai mostrar para as pessoas, né? Você vai, através das suas publicações, e no caso da pessoa que faz uma publicação mais, assim, uma quantidade maior de temas, está sempre escrevendo, está sempre envolvida nesse holopensene da escrita, ela mostra que ela tem uma autodileção grafopensênica, né? Ela gosta de mexer com a escrita, ela gosta de trabalhar com isso, né? No meu caso, eu tenho essa autodileção grafopensênica, mas ela não se manifesta só no ato de escrever. Eu gosto muito de fazer revisão de texto, né? Então, eu faço revisão de conteúdo, às vezes parecer de livros para editares, né? Eu sou voluntária da Enciclosapiens, então eu faço revisão de verbete, faço revisão de artigo também para revistas, já fui editora de revista, então
a vida da pessoa gira em torno desse holopensene, né? Além da sua questão profissional com a biblioteconomia. Verdade, bem lembrado. E eu, além de tudo, eu ainda sou bibliotecária, trabalho em biblioteca, no meu caso específico, eu trabalho direto com a catalogação de livros, né? Então a gente faz uma análise lá do conteúdo do livro, dos assuntos, né, do autor, e a gente coloca no catálogo que as pessoas acham aquele conteúdo. Eu não sei, você falando, assim, a energia que a gente sente, isso aí obviamente mantém o princípio da descrença, né? Mas para mim passa muito a ideia da Biblioteca de Alexandria. Não sei se você já pesquisou alguma coisa, mas já é óbvio que para você ter um holopensene, a sua manifestação tão assim voltada para o ambiente de livros, né, escrita, produção, leitura, organização, isso vem de muitas vidas, né? A minha hipótese é assim, que eu estou envolvida com esse processo de escrita através vamos dizer assim, da atividade do escriba, né, da pessoa que mexe com escrita, com registro, né? Copista, né? Então acho que a raiz é bem antiga, eu penso que até desde o Egito Antigo, né? A Alexandria, vamos dizer assim, é uma decorrência disso tudo, já foi depois, né? Mas é que é um dos pontos que ficaram marcados na história. Sim, na história, né? Assim, da preocupação em deixar as coisas registradas e guardadas para que outras pessoas possam utilizar. Você estava falando, me veio até cenas daquele filme da Hipácia, que mostra um pouco, né? O Ágora, né? Ágora. E você veio e eu fui lembrando, né? Você estava falando e acho que pode ter alguma relação disso daí. Bom, continuando. Parafatologia, página 2, terceira linha. Pode aprofundar e, se possível, dividir conosco algumas de suas experiências quanto à autoconsciência de as inspirações extrafísicas surgirem para consigo capaz de expandi-las e compartilhá-las? Aqui, tem várias variáveis que a gente pode levantar, né, a respeito dessa tese aqui, né, dessas inspirações extrafísicas surgirem para consigo capaz de expandi-las e compartilhá-las. A primeira questão é o arcabouço. Então, assim, a pessoa que estuda muito, que, vamos dizer assim, que tem uma cognição já mais trabalhada, vai ser mais fácil para ela, vamos dizer assim, captar e compreender vamos dizer assim, essas ideias extrafísicas, essas inspirações que ela está recebendo. Então, ela já tem um arcabouço, vamos dizer assim, propício para receber essas inspirações. E, ao mesmo tempo, a pessoa que tem uma vontade de distribuir, né, essas informações, até em algum lugar aqui do verbete eu falo, né, da pessoa considerar as achegas matemáticas, né, aquelas inspirações apenas como empréstimos, né, porque não é para ela, é para ela passar adiante. Então, ela recebe aquilo, mas imediatamente ela dá um jeito de espalhar aquelas informações para que outras pessoas possam utilizar. Então, eu vejo isso, né, que quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente coloca as nossas ideias no papel, mais inspirações extrafísicas a gente tem. Inclusive, assim, de termos e ideias originais, assim, né, que a gente às vezes não leu em nenhum lugar, nunca ouviu falar daquilo, mas vem aquela inspiração, aí a gente vai estudar, vai tentar elaborar para poder compartilhar. Então, assim, é uma tese que eu tenho, mas eu vejo, assim, até nos colegas, né, verbetógrafos mais assíduos, assim, que escrevem mais verbetes, eles têm muita inspiração. Eu acho curioso, assim, quando eu converso com alguém, né, e fala, por que você não escreve alguma coisa e tal? E a pessoa fala, mas eu não sei sobre o que escrever. Como assim? Tem tanta coisa que a gente pode falar, né? Então, às vezes, a pessoa tem essa baixa cognição, essa baixa motivação para escrever justamente porque ela não tem o hábito, né? Ela não tem essa, vamos dizer assim, esse trabalho, né, laboral de todos os dias, está trabalhando com escrita, vai ser mais difícil para ela ter inspiração do que aquela pessoa que já está na labuta. E na questão de grupo, né, a gente pensa, por exemplo, Max Proex, a riqueza que cada um tem de experiência, quando faz isso que você colocou aqui, né, de compartilhar, nós podemos ter um sinergismo muito grande. Então, eu vejo que a gente tem que tirar até muito proveito disso. E eu costumo dizer que hoje, né, dentro da Conscienciologia era pós-Valdo, né, nós temos que otimizar os mecanismos de aproveitar os conteúdos que cada um traz para o grupo
conseguir ter um nível de produção de verpons que a gente pode continuar com o crescimento e o ritmo da Conscienciologia. Então eu vejo que vai ser assim cada vez mais. Então essa contribuição de cada um que você está ressaltando, ela tem um grande efeito, né? Sim. Então... Não, e para mim assim, é muito gratificante quando você vê um outro colega compartilhando as experiências dele e algumas daquelas experiências batem com a sua. Aí você vê que você não é nenhum ET, né? Que tem outras pessoas vivenciando aquilo também. E até você poder, talvez, até publicar alguma coisa em conjunto com a pessoa, né? Justamente pela afinidade, né? Pela mesma temática, mesma linha de pensamento e tudo. Esse é um processo de metodologia científica. Sim. Quer dizer, você começa a ter uma certa repetição a partir de denominadores comuns, você começa dali poder fazer alguma generalização, quer dizer, raciocínio indutivo, aplicado ao parapsiquismo, né, ou experiências parapsíquicas. Né? Você vê que tem um padrão, né? Tem um padrão. Que existe um padrão. A regularidade, né? A regularidade. Então, isso aí ajuda demais. Sim. Né? Muito bom. Outra questão é a efeitologia. Página 3, última linha. Pode expandir sobre o efeito halo da teática interassistencial grafopensênica? Então, o efeito halo, né, esse efeito que ele reverbera, né? Então, não é só o processo da escrita. Então, quando você vai lá, escreve alguma coisa, se expõe, né, através da escrita, no caso do verbete, ele tem duas exposições, né? Você expõe o texto escrito, publicado, mas você se expõe também na tertúlia, né? Então, são duas oportunidades de você expor ali as suas ideias, né, o que você tem a contribuir. E a gente vê, né, que essa teática interassistencial, no caso ali da teoria e a prática da interassistência, porque quando a gente escreve, a gente está doando o que a gente tem de mais precioso, né, que é a nossa cognição. Então, e outras pessoas vão poder utilizar aquelas informações e gerar novos conhecimentos também. Então, a pessoa muitas vezes vai pegar aquele seu texto, vai ter uma ideia em cima daquele texto, ou vai somar com a experiência dela e vai publicar também a sua experiência. Então, esse somatório, né, da grafo-assistência, ele tem esse efeito halo no entorno, né? Então, ele não é um benefício só para quem escreve. Ele é um benefício para toda a comunidade, inclusive extrafisicamente, né? Então, alguns verbetes, já que eu defendi aqui sobre isso, ó, evocaciologia conscienciográfica. Então, todas as evocações que a gente faz no processo de escrita, né? Então, todas aquelas consciências que a gente evoca, que a gente assiste durante o processo. Tem um verbete também, conscienciografia libertadora, né? Que eu falo sobre como que a gente desmancha essas interprisões grupocármicas, como que a gente faz a recomposição grupocármica, a restauração evolutiva, através dos textos que a gente publica. Então, a gente vê que é muito maior o processo de assistência do que só o processo da escrita. O processo da escrita em si é uma das etapas desse processo, mas ele é muito maior, muito mais amplo do que a gente imagina. Sem dúvida, sem dúvida. E é o que você ressaltou aí da restauração evolutiva, né? O texto que a pessoa produz, em muitos casos é justamente a retratação, né? Que é a retratação. Consertar, né? A partir do que ela fez, né? Ela conserta o livro, o artigo, o verbete é um instrumento para isso. Né? Ela faz. Na minha experiência, né, eu estava falando, né, que eu tenho relação com o processo de ser escriba e tudo, Egito Antigo, e eu vejo que o meu livro lá, o Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, ele para mim foi um processo de retratação mesmo, né? Então, se eu já tive algumas experiências assim, em que eu estava envolvida em processos de iniciação lá no Egito Antigo, relacionados, é óbvio, à projeção. E eu senti uma necessidade de, nessa vida, escrever um livro para poder esclarecer as pessoas. Porque antes, no processo de iniciação, é só aquele grupinho, né? Só aquela galerinha de privilegiados. Ali, de privilegiados, né? E essa informação é passada assim, é só entre eles, né? Não há uma publicação para que outras pessoas possam ter acesso àquela informação. Era uma fonte de poder, né? Já desde a antiguidade. O parapsiquismo sempre foi utilizado como uma fonte de poder. E aí eu vi essa necessidade de escrever um livro, né, sobre o desenvolvimento, desdramatizando o processo de desenvolvimento da projetabilidade lúcida, justamente para fazer essa restauração. Né? Então,
É uma maneira que a gente tem de se retratar, né, com o nosso passado. Interessante você estar tocando nesse assunto. Ontem na Ideágora, né, um dos termos que mais pegou o pessoal foi a ideia de palinódia, que eu comentei ontem. E a palinódia é justamente você escrever algo agora desdizendo ou contradizendo aquilo que você defendeu no passado. Quer dizer, você amadurece, num determinado momento da sua vida você tinha um posicionamento, escreveu sobre isso, depois, com o passar do tempo, outras experiências, estudos e tal, você chega à conclusão que deve mudar. E aí você escreve um novo texto onde você fala, olha, eu não admito mais aquilo, por isso, isso, isso. Isso chama palinódia, que é justamente o processo da retratação. Bacana. Né? A mudança, né, de posicionamento. Polinomiologia, agora, página 3. Pode explorar o polinômio do autoconhecimento, interesse, autopesquisa, produtividade, redação, publicação e fazer o cotejo com a frase enfática? Então, nesse polinômio, né, eu tentei, vamos dizer assim, fazer mais ou menos como que é o crescendo, né, do processo de autopesquisa até culminar na publicação, né? Então começa com o processo de interesse, né? O polinômio é do autoconhecimento, tá, gente? Não é o polinômio do autoconhecimento e interesse, é o polinômio do autoconhecimento. Como que o autoconhecimento é, vamos dizer, desenvolvido, né? Então começa no interesse, a pessoa tem um interesse ou por algum tema, ou por alguma reciclagem, ou por entender alguma coisa, né? Alguma vivência que ela teve. Depois ela vai para a autopesquisa, então ela vai pegar aquele interesse dela, vai verificar o que já existe de publicado no assunto, ela vai fazer laboratórios para tentar entender melhor como que aquilo funciona, ela vai assistir verbetes dos colegas, né, para saber quem que já vivenciou aquela condição, né, vai participar de debates, enfim, ela vai buscar todas as fontes de informação para ampliar a autopesquisa com relação àquele tema de interesse. E com isso ela pode gerar vários produtos, né? Ela pode gerar cursos, pode participar de debates, verbetes, artigos, livros, né? Então essa produtividade é de toda a pesquisa dela transformada em algum produto que possa ser utilizado por outras pessoas. E nisso inclui a redação e a publicação de temas. Porque assim, ok, a pessoa faz um curso sobre aquele tema. Mas assim, a gente dessoma, né? A gente não vai poder continuar dando aquele tema ad infinito, aquele curso ad infinito. Então, uma maneira da gente vincar aquele tema que a gente pesquisou, que a gente se debruçou para entender melhor como que funciona, é justamente através da redação e da publicação, né? Então, quando a gente deixa aquilo publicado, as pessoas vão poder utilizar aquele conhecimento ad infinito. Agora uma questão vinda de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Fatologia, página 2, quinta linha de baixo para cima. Você pode esclarecer a respeito do posicionamento autoral neoparadigmático? Qual que é a linha, eu acho? Quinta linha, de baixo para cima. Posicionamento autoral neoparadigmático. Tem relação com isso que a gente estava conversando aí, da restauração evolutiva, né? Então, você no passado teve alguma atitude ou defendeu alguma ideia, né? Às vezes com unhas e dentes. E aí você, conforme vai evoluindo, você muda o seu paradigma, né? Você muda o seu modo de ver a vida, muda a sua matriz cognitiva, muda o seu modelo, né? Pelo qual você vai viver a sua vida. E isso exige o neoposicionamentos, né? Então, assim, não adianta só eu mudar. Como aquela, vamos dizer, defesa da ideia errada foi feito publicamente, né? Então a gente influenciou pessoas para seguirem aquelas ideias e tudo. É necessário que nessa vida a gente faça esse posicionamento autoral, né? Então, assim, é necessário que a gente divulgue esse neoposicionamento nosso através da escrita, né? Porque, assim, da mesma forma que a gente influenciou as pessoas, vamos dizer assim, dentro daquela linha que a gente entendia que era melhor no passado, se hoje a gente já sabe de uma ideia melhor, um novo paradigma, uma maneira melhor, mais evolutiva de funcionar, o ideal também é que a gente faça esse posicionamento e essa influenciação, né, desse novo paradigma. Agora, paradoxologia.
Você pode, na página 4, você pode comentar sobre o paradoxo da escrita restringir o pensamento a símbolos gráficos, mas libertá-los da humanidade? Para a humanidade, né? Libertá-los para a humanidade, né? Aqui Da botaram humanidade. da humanidade, para a humanidade. Né? Então, assim, porque assim, se a gente for ver, né, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sabe, né, e até aquilo que a gente fala muito mais, a gente pensa muito mais, e a gente sabe muito mais do que aquilo que a gente coloca no papel, né? Então, assim, a quantidade de reflexões que a gente tem no dia a dia é muito maior do que o que a gente consegue colocar no papel, né? Porque a gente precisa ser mais conciso, precisa ser mais objetivo, né? Então, a escrita em si, ela restringe os pensamentos a símbolos gráficos, né? Ela te obriga a você organizar os seus pensamentos em símbolos gráficos para que outras pessoas possam entender o que você esteja falando, né? Possam compartilhar daqueles seus pensamentos, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma maneira da gente libertar esses pensamentos, que antes estavam só nas suas ideias, né? Para a humanidade. Então, para que a humanidade, né, possa utilizar aqueles pensamentos que antes estava só na sua caixinha, né, só na sua cachola, agora você transformou em um texto que outras pessoas vão poder usar também. Agora, uma questão vinda da Califórnia, nos Estados Unidos. Legal. Mountain View. Sindromologia, página 4, última linha. Poderia comentar sobre a supressão da síndrome do primeiro livro? Isso daqui é muito comum, né? Então, a pessoa, ela até se dispõe a pesquisar aquele tema, a se debruçar sobre o assunto, às vezes até escrever o livro, né? Mas na hora que chega, né, vamos dizer assim, a hora de distribuir esse livro, né, de levar lá na Editares para passar pelas heterorevisões, né, e trazer esse livro à tona, aí vem aquela medorreia, né, vem aquela paura, né? Eu lembro que na minha experiência, quando eu entreguei o meu livro na Editares, eu senti esse medo, assim, essa pressão extrafísica muito grande, assim. É como se eu estivesse sendo, vamos dizer assim, cobrada por uma multidão, né? Uma multidão estava falando: como assim? Você vai liberar as nossas informações? Você não pode fazer isso está errado e tal. Então, eu senti essa pressão extrafísica e a minha vontade era falar para o pessoal da Editares: esquece que eu mandei esse livro, devolve aqui, né? Eu não quero publicar esse livro, não. Essa era a minha vontade. Mas aí a gente vai lá, faz os autoenfrentamentos, né? Vai fazendo os autodesassédios, os heterodesassédios, e a gente vê que essa é a oportunidade que a gente tem de atender essa turma do passado, né? Então, dessa turma que a gente, de alguma forma, alijou no passado, né? Trouxe para a nossa... assim, criou alguma interprisão no passado. É justamente quando a gente publica um livro que a gente chama essa turma para conversar. Então, é uma maneira também da gente prestar essa assistência para que a obra vamos dizer assim, dê a continuidade e faça o trabalho que ela precisa, né? Faça a assistência que aquele livro pode fazer, né? Então, de um lado, eu sentia não uma pressão, mas assim, um incentivo dos amparadores, falando: olha, vamos lá, vamos publicar o livro, vai ajudar muita gente. Por outro, tinha essa galera que vem. Então, assim, uma vez que você se expôs, né, você pode ser criticada, você vai ser criticada tanto intrafisicamente quanto extrafisicamente. E a questão é a gente estar disposto a passar pela experiência, né? Vamos lá, vamos botar a cara a tapa e atravessar essa dificuldade, né? Suprimir aqui, mas mandar embora a síndrome do primeiro livro. Aí depois que você publica o primeiro livro, vem a síndrome do segundo livro, né? Que é assim: será que eu vou conseguir fazer um livro tão bom? Ou será que vão achar o meu segundo livro pior do que o primeiro, né? Tem toda uma preocupação com a autoimagem e tal, que a gente também precisa superar, né? Que a gente tem que mandar embora, porque a assistência que aquele livro vai fazer é mais importante do que qualquer desconforto que a gente possa sentir, né? Certeza. Agora, uma questão vinda de São Paulo. Poderia explanar mais detalhadamente sobre os itens da exemplologia, em especial sobre a Mega GESCOM? O que há entre o estágio intermediário e o avançado? A saber,
o verbetógrafo veterano que já publicou 20 verbetes, por exemplo, e nenhum livro, o número elevado de verbetes é por si só uma mega GESCOM? Poderia elucidar? Uhum. Então, aí eu coloquei, ó, na autoexposição elementar, eu coloquei a autoexemplificação teática, né, na aplicação de técnicas evolutivas a partir da publicação do primeiro artigo conscienciológico. Então, assim, a ideia aqui é expor num crescendo, né? É o crescendo da autoexposição, a crescendo do autoenfrentamento conscienciográfico. Então, a pessoa aplicou lá técnicas evolutivas. Né? Que tal você expor a sua teática, né, através de um artigo, né? Você mostrar para os colegas como que foi a sua experiência de aplicar aquelas técnicas evolutivas, quais foram os efeitos, quais foram as decorrências. Depois vem a autoexposição conscienciográfica intermediária, que é essa autoexemplificação das autopesquisas evolutivas, né, através da publicação e defesa do primeiro verbete conscienciológico. Aí já é um outro nível de autoexposição e de autoenfrentamento. Por quê? Além de você ter que escrever o verbete de acordo com a chapa, né, então tem toda uma técnica para a elaboração do verbete, né, que o artigo não exige. O artigo você pode falar ali com as suas palavras, né? O verbete ele exige um pouquinho mais do confort. E ao mesmo tempo tem a defesa do verbete. Então não é só escrever. Além de escrever, você tem que vir aqui e defender aquelas ideias que você está propondo, né? Por isso que eu acrescentei aqui que é feito em cima das autopesquisas evolutivas, né? Então, as autopesquisas que você vai promover para ampliar a sua evolução, mas também a evolução das pessoas que vão ler aquele verbete. E aí a autoexposição avançada, né, é a autoexemplificação da teática pessoal no avanço evolutivo, né, a partir da publicação da Mega GESCOM. Então, um dos temas, né, que a pessoa pode publicar a Mega GESCOM dela é que justamente em algum avanço evolutivo. Aí eu estou me referindo à escala evolutiva das consciências. Né? Então, a pessoa identifica, por exemplo, que nessa vida humana ela começou lá como pré-ser não vulgar, por exemplo, ou isca inconsciente, e ela vai terminar a vida, por exemplo, na condição de desperto. E ela vai escrever um livro mostrando como que ela fez esse avanço, né? Quais foram as técnicas, né? Quais foram as dificuldades, né? E as facilidades que ela, as ferramentas, os recursos que ela utilizou para fazer esse avanço evolutivo. No caso ali, quem já publicou vários verbetes, a tendência é que essa pessoa tenha mais facilidade de publicar um livro. Né? Então, por exemplo, o meu primeiro livro, né, o Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, eu fiz em cima de vários verbetes que eu publiquei sobre projeciologia. Né? Então, cada capítulo que eu queria escrever, eu ia lá e escrevia um verbete, que aí eu tinha o conteúdo, eu pegava o conteúdo do verbete e transformava em capítulo, né? E por isso que eu coloquei na remissiologia esse verbete aqui, o número 14, né? Sinergismo, verbetorado, autorado conscienciológico, né? Nesse verbete eu falo qual que é a técnica que eu utilizei para transformar os verbetes em livro, né? E na verdade eu só sei escrever assim, eu só sei escrever livro transformando os verbetes em capítulos. Para mim é muito mais fácil, né? Porque a chapa ela te ajuda você a fazer uma ampliação daquele tema, né? Uma visão de conjunto daquele tema que outros escritos não vão te dar. Então, assim, se a pessoa já publicou vários verbetes, a tendência é que ela já tenha publicado alguns livros, o manual, alguns outros livros, né? E aí, desses livros e desses verbetes, é que ela vai compor, mais ao final da vida, a sua Mega GESCOM, né? Porque a tendência é que a pessoa publique Mega GESCOM a partir ali da fase acabativa, né? Depois dos 65 anos de idade, que é quando ela tem um acúmulo de experiências para ela poder expor, né? E também para ela poder fazer o avanço evolutivo, né? Dificilmente ela vai fazer esse avanço evolutivo mais na juventude, né? Geralmente é mais na terceira idade. Ok. Agora sobre a frase enfática. Uhum. Ficou bonita e simétrica. O quadradinho de 4 linhas. Poderia comentar? Seria o completismo da parte essencial da PROEX, de qualquer intermissivista ou de alguns em particular?
Então, olha, a frase enfática eu falei assim, que a autoexposição conscienciográfica chancela o vínculo consciencial, assumido antes pela consciência no curso intermissivo, ratificado e materializado nas autopublicações tarísticas, né? Eu acho que é inteligente, né, a pessoa que admite, né, que frequentou um curso intermissivo, que teve essa oportunidade evolutiva, né, que teve essa, assim, esse privilégio, né, de frequentar um curso intermissivo, quando ela vem para a vida humana e ela consegue rememorar esse curso intermissivo, né, consegue aplicar no cotidiano, né, essas lições que ela aprendeu lá no curso intermissivo, nada melhor ou mais inteligente do que ela expor e exemplificar para os colegas intermissivistas que vão chegar ainda, né, que estão às vezes ainda se preparando para a vida humana, através das autopublicações tarísticas, né? E vamos pensar, né? Tem aquela teoria do professor Valdo da colheita intermissiva. Então, você faz a sementeira intrafísica através das autopublicações, ou seja, você frequentou o curso intermissivo, vem aqui, aplica, transforma essas experiências em autopublicações e quando você dessomar, você vai atender os leitores dessas obras, né? Essa é a colheita intermissiva. Então, assim, na verdade, a gente publicar as nossas experiências como intermissivista, né, além da gente estar divulgando aí o curso intermissivo, vincando na nossa holomemória, né, as vivências que a gente teve do curso intermissivo, porque no curso intermissivo é teoria, né? Aqui na vida humana é que é a prática. Então, se a gente materializa isso na forma de publicações, a gente atende a nossa necessidade de, vamos dizer assim, de fixação daquela memória. A gente prepara já a próxima vida humana, né, que vem aí a questão do autorrevezamento existencial, né, que aí você tem como acessar aquelas publicações no futuro e continuar de onde você parou nessa vida, por exemplo, ou aproveitar aquelas experiências que você teve nessa vida numa próxima existência, mas também a gente já garante o nosso emprego extrafísico, né, quando a gente dessomar, a gente já vai ter um público para atender com base nessas publicações que a gente fez aqui na vida humana. Agora, na questionologia, poderia compartilhar quando e de que forma a verbetógrafa teve a certeza de que deveria ser autora, escritora conscienciológica? Vamos pensar. Quando eu cheguei na conscienciologia, eu comecei a investir bastante, né, no desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Então, uma das primeiras medidas que eu fiz foi aplicar técnicas projetivas. Eu não tinha, vamos dizer assim, muitas vivências extrafísicas, né? Eu tive que fazer todo um esforço para aplicar técnicas, conseguir ficar lúcida fora do corpo, sair várias vezes para aprender, para dominar o fenômeno. Então, já nessa época, eu tinha o hábito de fazer os registros, porque eu sabia que um dia eu ia querer publicar aquelas experiências. Falei, não, se eu tive essa dificuldade, vão ter outras pessoas que vão ter essa mesma dificuldade que eu. Então, eu vou tentar fazer como se fosse um registro de bordo para que outras pessoas possam aproveitar essas minhas experiências. Então, quando eu cheguei na Conscienciologia, eu já tinha essa noção, né? Mas aí eu cheguei com 23 anos, eu só consegui colocar essas ideias no papel, então eu fui publicando primeiro artigos, né, apresentando em congressos de projeciologia, né, as vivências que eu tinha, né, os achados que eu fiz durante os experimentos projetivos, para depois conseguir publicar, foram 14 anos depois, né, que eu cheguei na Conscienciologia, que eu consegui publicar o livro. Mas aí, vamos dizer assim, é todo um esforço que a gente faz, né, durante alguns anos, e depois a gente consegue ter uma produtividade escrita muito maior. Porque aí eu já estava, quando eu cheguei na fase executiva, né, já estava mais liberada, né, não tinha mais que fazer formação profissional, já estava encaminhada a questão profissional, a questão do duplismo, enfim, a questão dos ganhos financeiros já estava mais encaminhada. E aí eu tive condições, né, de colocar, vamos dizer assim, de fazer um investimento maior no processo de escrita, mas desde o início eu já sabia que eu tinha, assim, bastante interesse em colocar as ideias no papel. Eu não acho assim que eu tenho um grande talento para a escrita. Vamos dizer assim que a minha facilidade com a escrita veio da prática mesmo. O meu interesse maior é dispor as minhas experiências. Então esse é a primeira motivação, né?
Então, Tatiana, parabéns aí pelo verbete, muito bacana. E eu queria saber o seguinte, você chegou a analisar a antipodia entre a autoexposição conscienciográfica e o processo das patentes? A patente é quando você faz uma invenção, né? Ou quando você também lança uma técnica, né? Você que é engenheiro, quando você lança uma técnica nova, né, de fazer alguma coisa. E eu acho assim que o contraponto que tem entre a autoexposição conscienciográfica é o objetivo interassistencial, né? É a doação. Em vários momentos aí do verbete, né, na fatologia, a gente e também ao longo do verbete a gente fala do princípio, né, do código pessoal de generosidade, né, da doação, sem esperar nada em troca. Então, eu vejo assim que o principal objetivo da autoexposição conscienciográfica é a doação da sua cognição, né? A doação para que as pessoas possam utilizar da maneira que elas quiserem, da melhor forma possível, né? E já a patente, ela objetiva o lucro, né? Então, se a pessoa ela desenvolve uma técnica nova ou desenvolve um produto novo e ela cria a patente para que, se outras pessoas quiserem utilizar aquela técnica ou aquele produto, tem que pagar os royalties para ela, né? Então, ela vai lucrar com aquela publicação. E no nosso caso aqui não, né? No nosso caso a ideia é doar para as pessoas utilizarem da maneira que elas quiserem, né? Da maneira que elas acharem melhor. Porque o professor Valdo, eu não sei se foi no DAC, ele escreveu justamente da importância, até com relação da pessoa que faz essa autoexposição conscienciográfica, para o evoluciólogo, quando ele não visa o lucro. Ele Sim. abre, né? Tipo assim, olha, eu fiz o livro aqui, eu não vou ganhar nenhum tostão com isso. Sim. Né? Que é diferente daquele que, de alguma maneira, vai se sustentar com aquelas ideias. Uhum. E que, às vezes, as ideias não são dele também, né? Porque né, dentro de um processo da informação, a gente não sabe quem que é o dono da informação, na verdade, né? Uhum. Então, isso é um aspecto bem interessante, porque tem um processo dessa autoexposição. Agora, só comentando em cima disso que você falou, eu acho muito sério isso, porque assim, tudo bem, quem está dando a cara a tapa, né, para falar daquele assunto, né, quem assina o verbete, o livro é a gente. Mas por trás daquele texto, eu considero assim que eu escrevo em equipe, né? Uhum. A gente pode considerar tanto os revisores, né, daquele texto que contribui para que aquele texto fique melhor do que ele estava originalmente, mas também a parceria com os amparadores, né? E eu sou muito aberta assim a qualquer revisão, a quem quiser dar palpite no meu texto, eu sou muito aberta a essas heterorevisões. E eu vejo assim que os amparadores é muito comum, pelo menos para mim, ou eles fazerem algum aditivo, você esqueceu de colocar tal verbete na remissiologia, ou seria bom você colocar esse filme, né, na filmografia, e às vezes é coisas que eu nem tinha pensado, né? Então, assim, outras pessoas contribuíram para que aquele texto ficasse mais esclarecedor, ficasse mais tarístico, ficasse melhor. Então, a gente não achar que a gente é um gênio da raça e que tudo que está ali é pura obra da nossa cognição, né? É óbvio, o grosso do que está aqui realmente é nosso, mas tem todo um grupo que participa daquele texto, não é só você, entendeu? Outro aspecto que a gente olhando aí o passado, a gente vê que muita gente acabava escrevendo com outros nomes, né? Usando codinomes, pseudo, né? E aí ele está escondendo devido à perseguição, devido até o caso da mulher, perceber que às vezes colocava o nome do homem era mais vendável, e alguma coisa nesse sentido. Mas a gente vê que hoje tem essa liberdade que você não vai ser condenado por uma escrita, pelo menos no Brasil, né? A gente não sabe aí outros países do mundo, né? Dependendo de onde você escrever, não vai ser muito bom. Mas como você vê aproveitar essa oportunidade que parece que tem alguns travões, que pode ser que nessa situação, nessa altura, a pessoa foi perseguida, a pessoa ficou com algum trauma, agora eu estou vivo aqui, né? Eu estou respirando nesse corpo de carne e ossos e eu não quero perder isso de novo. Então, de repente, pode ter um rescaldo aí do passado. Como que você vê, então, dela aproveitar esse contexto?
Tem também assim a pessoa que se arrependeu do texto que publicou, né? Que às vezes aquele texto ela não foi perseguida pelo texto, mas aquele texto gerou muito problema, às vezes por má interpretação de outras pessoas, ou até, sei lá, vamos pegar lá o Goethe, né, com o sofrimento do jovem Werther, que na época gerou uma onda de suicídio, né? Então, assim, às vezes a gente não tem noção da repercussão que aquele texto que a gente está escrevendo vai ter, né? Então, por isso que a gente precisa de muito discernimento naquilo que a gente está publicando, né? Quais vão ser as decorrências daquele texto. Então, eu vejo que tem, às vezes, tem esses dois possíveis traumas. Então, daquilo que você publicou e os efeitos, e também das perseguições que a gente teve, né? E realmente, né? Por exemplo, eu vejo que, no meu caso, por eu ser mulher nessa vida, né, por eu estar num genossoma, para mim é muito importante estar, vamos dizer assim, vivenciando esse papel de autora da conscienciologia, né, de produção conscienciográfica, justamente para desfazer esses, vamos dizer assim, esse estigma que a mulher tem, que a mulher é muito emocional, que a mulher não é racional, né, ou que a mulher não tem intelectualidade. Então, para a gente tentar desfazer esse holopensene e até incentivar que outras mulheres também produzam, né? Hoje, na Conscienciologia, a gente tem até mais autoras do que autores, porque a gente também tem muito mais mulher do que homem na Conscienciologia. Então, mas eu vejo isso. No passado, realmente, a gente não era só covardia, né? Não era uma questão de covardia. Até a gente colocou aqui na antonimologia o anonimato autoral, né? Às vezes era justamente para proteger a sua vida, né? Então, muitos panfletos aí que eram publicados e tudo, até artigo de jornal, livros, né, que a pessoa não podia colocar o nome dela, porque a cabeça dela ficava em risco, né? Outro aspecto que chamou a atenção aqui no seu texto, na fatologia, 15ª linha, ainda na página 2, você fala bem ali no final o compromisso evolutivo do intermissivista com a fixação da grafotarística na conscienciologia na Terra. A gente percebe que tem muitas coisas que a gente tem dentro de nós, conhecimentos, informações, em que você vai buscar em coisas escritas e você não acha. Sim. E isso é uma tamanha responsabilidade, né? Que você fala assim, poxa, se eu tenho essa lucidez, eu estou enxergando essa variável agora, e eu não vejo que isso é um senso comum ainda, então a importância de grafar isso, a importância de colocar a ideia ali e fazer proposições. Sim. Você vê que tipo a consciência disso e a não materialização, isso vai dar uma dor de cabeça para a pessoa na extrafísica? Com certeza, né? Até a pergunta que o colega fez, né? Se todo intermissivista precisa escrever. Eu não sei se todo intermissivista precisa escrever, mas assim, aquele que tem autoconsciência, né? Que fez uma recuperação de cons, Magnus lá do curso intermissivo, né? É muita mesquinharia, né? A gente não dividir isso com os colegas, né? E outra coisa que eu vejo mais séria também é que assim, a conscienciologia, extrafisicamente, ela já existe desde sempre, né? Já tem milênios em outros planetas, né? Então ela já existe há muito tempo, extrafisicamente. Mas aqui na Terra, né, no ambiente intrafísico da Terra, a conscienciologia é recente, né? Então, assim, é uma maneira da gente contribuir para ampliar essa cognição, né, das pessoas no geral com relação à conscienciologia, mas também da gente fixar esse holopensene da conscienciologia na Terra, entendeu? Então, assim, da gente, por exemplo, todos os dias tem tertúlia, né? E isso é uma maneira da gente fixar esse holopensene, da gente deixar esse holopensene cada vez mais forte na vida intrafísica, né? Que é a filial cognitiva, lá, aquele verbete do professor Valdo. Então, a gente fazendo publicações, várias publicações sobre os contos que a gente recuperou lá do curso intermissivo, é uma maneira da gente fixar isso, inclusive para o nosso próprio benefício, né? Porque, assim, como que a gente vai acessar essas informações numa próxima vida, né? Pode ser que a gente não tenha uma proexis para lidar diretamente com a conscienciologia, pode ser que a gente esteja em outros contextos mais que sejam prioritários na próxima vida, mas só da gente fixar esse holopensene é uma maneira da gente se manter conectado com ele, né? Mesmo que a gente esteja num outro contexto, né? Lá como infiltrado,
cosmoético e tudo, mas a gente está conectado àquele holopensene, a gente se conectou, entendeu? Aqui eu falo muito disso. Você se vincular publicamente a esse holopensene. Isso vai ficar na sua ficha e isso vai facilitar a sua vida nas próximas existências. Tati, eu penso que isso que você está falando tem relação aqui no antagonismologia com a última frase, o último antagonismo, que é o antagonismo, autorresponsabilidade proexológica, terceirização evolutiva. Sim. Né? Que a gente sair do comodismo de ser um consumidor da conscienciologia, que não deixa de ser uma condição, né, acomodada da gente ficar consumindo e não doar, produzindo. Né? Não produzir. Né? Eu até... Às vezes eu vejo assim, algumas pessoas falando, não, mas já tem muita gente escrevendo, já tem muitos verbetes, não precisa de eu escrever. Né? Não, já tem muito conhecimento. O Valdo já publicou tudo que precisa saber sobre conscienciologia. Né? Então, assim, a gente vê que a pessoa realmente não pesquisou, porque assim, o professor Valdo só lançou as bases. Né? A gente precisa assim, decodificar, especificar. Né? A conscienciologia ela é muito ampla, né? Então ela precisa de muito desenvolvimento ainda, de muito conhecimento. Né? Então, assim, se a pessoa foge dessa autorresponsabilidade, porque assim, tem temas que só você vai poder desenvolver. Não vai ter outra pessoa para falar daquilo, porque outra pessoa não tem aquele histórico holobiográfico, é você que tem. Porque se a gente for pegar na íntegra, né, é o estudo da consciência por ela mesma. Então, no Loche, você não vai poder estar falando uma experiência minha, né, porque esse é o princípio. E a gente, falando em enciclopédia, falando de conscienciologia em si, como uma ciência, uma paraciência, isso por si só já implica em fazermos pesquisas, fazermos essas autopesquisas e publicarmos, né? Que é bem o que você colocou aí no seu artigo e que faz a gente se mexer e vamos publicar. Né? Essa é a ideia. Okay. Agora a questão, aqui continuando, São Paulo. Pensa vir a verbetógrafa alguma relação mais ou menos óbvia de sua profissão de bibliotecária com a autoria verbetográfica? Tem total. Assim, quando eu entrei no curso de biblioteconomia, eu sempre gostei de frequentar a biblioteca lá em Uberaba. Eu era rata da biblioteca, todas as atendentes da biblioteca me conheciam, enfim, né? Eu era uma frequentadora assídua da biblioteca. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu pesquisei vários cursos e eu vi que a biblioteconomia era mais afim ao meu temperamento, né? As coisas que eu gostava de mexer. Então, eu optei pelo curso. Só que eu não tinha noção de como que era o curso, né? Então, eu fui fazer porque eu queria ser bibliotecária, mas eu não tinha muita noção das disciplinas que a gente estudava no curso, né? E aí, quando o curso começou, aí eu comecei a gostar mais ainda da biblioteconomia, porque a gente vê muita disciplina de taxologia, a gente tem várias disciplinas de taxologia, de administração, vamos dizer assim, de história do conhecimento, de história do livro. Então, a gente vê assim que é todo um arcabouço que a gente tem, e que na época eu não tinha muita noção disso, né? Mas quando eu comecei a escrever verbete, eu vi que várias do conteúdo que eu aprendi na faculdade de biblioteconomia, depois eu pude usar tanto nas revisões de textos, né? Quanto principalmente na enciclopédia, porque a gente trabalha muito com taxologia e com enumerologia na biblioteconomia, né? A gente estuda muito enumerologia e taxologia. E a gente estuda isso profundamente, aprende vamos dizer, a teoria que tem por trás da taxologia, né? E como fazer taxologias. Então, se hoje eu considero que eu uso mais o meu conhecimento de biblioteconomia na verbetografia do que na minha profissão propriamente dita. Assim, é muito menor o meu uso do conhecimento na biblioteconomia do que na outra conexão que tem da biblioteconomia é com a normalização, né? Então o verbete ele exige uma normalização, né? Ele é todo feito com base em normas. E a gente também se aprofunda bastante em normalização textual na Faculdade de Biblioteconomia. Enfim, todo esse conhecimento, né, me ajudou na recuperação de cons
e me ajudou depois na elaboração dos verbetes. Enfim, aquele conhecimento que você tem, que você adquire, que muitas vezes você nem sabe, nem imagina que ele vai ser usado para outros fins que não só o da profissão, né? Agora uma questão de Ribeirão Preto. Patologia, página 2, linha 4, de baixo para cima. Pode elucidar o autoenfrentamento neoverpônico ascendente? Uhum. Por quê? Vamos pensar. Né? Se você está acessando uma neoverpom, é uma ideia que você nunca pensou, que você muitas vezes vai contra aquilo que você acredita, né? Que vai contra, às vezes até algum apriorismo que você tem. Então, assim, todas as vezes que a gente acessa uma neoverpom, ele exige um autoenfrentamento. Primeiro, um autoenfrentamento no sentido de você rever as suas posturas, rever a sua cognição, rever a sua maneira de pensar naquele assunto, mas ele também exige um autoenfrentamento na hora de você expor aquela verpom. Por quê? Outras pessoas também não conhecem aquele tema, né? Então, você está trazendo ele para a primeira vez. Então, pode haver muitas críticas, pode haver uma incompreensão daquele tema. Então, isso exige um autoenfrentamento. E ele é ascendente porque quanto mais neoverpons você acessar, mais neoverpons cada vez mais transcendentes, a tendência é essa, né? Você vai acessar neoverpons cada vez mais transcendentes. Né? Então, vai exigir autoenfrentamentos cada vez maiores. Parafatologia, página 2, linhas 1 e 2, de baixo para cima. Como podemos manter o equilíbrio pessoal diante da pressão extrafísica inerente ao trabalho grafotarístico? Eu vejo que uma das maneiras a gente manter esse equilíbrio é manter, primeiramente, uma ortopensenidade e a vontade de assistir. Então, assim, assistir quem? Assistir os leitores, né, daquele texto que você está publicando, e assistir as consciências, as consciências que vão ser trazidas na sua psicosfera em função daquele trabalho que você está fazendo. Né? Então, naquele verbete autoevocaciologia conscienciográfica, eu falo muito sobre isso, e no conscienciografia libertadora também. Porque assim, é a oportunidade que a gente tem de fazer aquela assistência em função do tema que você está escrevendo. Né? Então, o próprio conteúdo do texto, né, as próprias experiências sua com relação àquele texto que você está escrevendo é o que vai te dar a oportunidade de fazer aquela assistência. Então, você confiar, né, nos amparadores, confiar em si mesmo, que você é plenamente capaz de superar aquelas pressões extrafísicas, porque você é a pessoa mais capacitada para escrever sobre aquele tema. Né? Se você escolheu aquele tema, você é o cara para falar daquele assunto. Agora, sinergismologia, página 2, linha 2. Pode expandir o sinergismo, autenticidade intelectual, autoconfiança autoral? Aqui, ó, é porque assim, dos travões, né, uma das dificuldades que algumas pessoas podem ter na hora de fazer essa autoexposição conscienciográfica é a pessoa ficar preocupada justamente com a autoimagem, né? Então assim, mas eventualmente ou a pessoa acha que ela não tem tanto conhecimento assim sobre aquele assunto, ou ela não escreve tão bem, ou aquilo que a gente falou, né? Vai expor tudo, vai expor tanto os seus trafores intelectuais quanto as suas omissões, as suas dificuldades, né? Até a sua ignorância com relação àquele assunto vai ficar exposta na hora que você escrever sobre o tema. Então, assim, falando a gente consegue disfarçar, né? Como que a gente se comunica e tal. Mas escrevendo não tem como a gente disfarçar, é o que é. Então, assim, é a sua cognição. Então, a gente tem que ter essa clareza. Olha, na hora que eu me expor, eu vou ter que ter essa... Não vou ter que ter, mas assim, é natural que ocorra essa autenticidade intelectual. É o que é. Então, assim, você não se envergonhar da sua condição evolutiva. Esse é seu nível. Esse é o seu nível de verpons, esse é o seu nível de ideias, o que você dá conta, né? A sua capacidade está ali à mostra. Então, não ter, vamos dizer assim, inibição de mostrar quem você é. E ao se expor, né, vamos dizer assim, esse exercício da autoexposição conscienciográfica,
passar por heterorrevisões. Lá nas heterorrevisões vão ser apontadas erros seus, às vezes de lógica, de omissão no texto, ou às vezes de erro mesmo, né, no texto ali que está sendo exposto. Justamente passar por essas experiências é que vai ampliar a sua autoconfiança autoral. Então, você vai lá, se expõe, isso aos poucos vai aumentando cada vez mais a sua autoconfiança autoral. E esse foco na interassistencialidade, que eu acho que é muito sério também. Tecnologia, página 3, linhas 1 e 2. Pode listar algumas técnicas de autodesassédio autoral? Uhum. Então, tem um artigo da Kátia Arakak, que está publicado na revista Scriptor, na número 1, tá? Que é um artigo excelente, porque ela vai apontando todos os autoassédios que a pessoa pode ter no processo de escrita e qual seria a terapêutica para cada um daqueles autoassédios, né? Então, alguns que a gente verificou aqui, por exemplo, a pessoa achar que um que é bem comum desse autoassédio autoral é a pessoa achar que o texto nasce pronto. Então, assim, que eu vou colocar minhas ideias no papel e não vai precisar mais mexer, né? Não vai precisar de revisão. Isso pode inibir a pessoa de colocar as ideias dela no papel, porque, assim, quando a gente coloca a primeira vez as ideias no papel, o ideal é a gente não ter inibição, a gente colocar sem se preocupar tanto assim com a forma. Vai colocando as ideias no papel, depois a gente vai e arruma. E se a pessoa acha que aquele texto já nasce bonitinho, às vezes ela pode se inibir ou pode ter esse autoassédio. Ah, mas eu não dou conta de escrever. Não dá conta porque ela não sabe como que é o processo de escrita, né? Então, o que essa pessoa precisa? Precisa se inteirar de como que é o processo de escrever, né? Ou conversar com outras pessoas, fazer cursos, né? Tem o curso lá de verbetografia, tem o formação de autores. Então, esses cursos ajudam a gente a entender como que é o processo de escrita. Outro autoassédio que é muito comum. Eu não vou publicar um livro de projeção porque eu vou ficar com essa pecha, né? Não, essa é a garota que sabe de projeção. Então, vai ficar só... Era uma preocupação que eu tinha, era um autoassédio autoral que eu tinha. Mas se eu publicar um livro sobre projeção, a vida inteira vão achar que eu só vou mexer com projeção e tal, né? Não tem mais nenhum assunto. Isso também é bobagem, né? Porque o ideal é que a gente realmente faça essa autoestigmatização para que as pessoas vamos dizer assim, se identifiquem conosco. Essa pessoa mexe com projeção. Então, se eu precisar de alguém que saiba sobre projeção, é a ela que eu vou procurar. Então, a gente começar a ver como positiva essa estigmatização e não como negativa. Então, o ideal para fazer técnicas de autodesassédio autoral é identificar qual que é o seu autoassédio, dar nome para ele e buscar uma solução, né? Então, verificar aí dentro da literatura conscienciológica ou dentro da consciencioterapia quais as soluções que você pode buscar para aquela sua patologia. Agora vamos só aproveitar e fazer aqui algumas divulgações. Nós vamos ter agora nos dias 17, 18 e 19 de maio, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, o curso acoplamentário, cuja temática é Mater Pensene. Os epicões são Guilherme Kunz, Ailton Maia e Daiane Roça. Então, quem aí tem interesse nesse tema e também no desenvolvimento parapsíquico, vale a pena participar do curso acoplamentário aqui no CAEC. Esse final de semana, 17, 18 e 19. Nós vamos ter também, agora em agosto, já lá para agosto, 17 e 18 de agosto, o segundo encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. Então, esse é um evento promovido pela Enciclosapiens. Então, também, quem tiver interesse, pode entrar em contato na recepção do CAEC, ligar aqui para o CAEC para ter mais informações. 17 e 18 de agosto, segundo encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. A Ectolab também vai estar realizando, em agosto, 24 e 25, o curso Campo Interassistencial Paracirúrgico. Vai ser com a professora Epicom Miriam Sanches. Esse curso irá ocorrer aqui no Hotel Mabu Interlúdio, aqui ao lado do CAEC, portanto, na Cognópolis. Então, curso Campo Interassistencial Paracirúrgico é um curso prático com a instalação de 2 campos ectoplasmáticos
visando a promoção da homeostase holossomática dos alunos e de suas inter-relações grupocármicas. Resulta de 1 década de experiência prática com cirurgia invisível. E quero chamar a atenção que saiu a nova edição do Jornal da Cognópolis. Tá? Jornal da Cognópolis, então, aí mais uma edição, tratando aqui então de várias novidades sobre aí da Conscienciologia. Nós temos aqui sobre os novos programas conscienciológicos, então tem vários aqui que surgiram na rádio RCI. Nós temos aqui uma matéria falando do filme De Pernas pro Ar 3, que traz pela primeira vez no cinema um neologismo da Conscienciologia, que é o conceito de proexis. Traz também uma matéria sobre a Unicim, que reúne profissionais para pensar a comunicação da CCCI, né? Teve o Summit. Interparadigmas em Moscou, a revista Interparadigmas, foi entregue em instituições russas, entre elas a Biblioteca Científica Lomonosov, da Universidade Estatal de Moscou. Então é interessante também estudar isso. A pré-IC Responsabilidade Planetária no TED UNILA. Então, aí a participação da Conscienciologia no TED da UNILA. O lançamento da obra Calepino Conscienciológico do professor César Codioli, entre outras informações. Então, vale a pena conferir o Jornal da Cognópolis. Bom, retomando aqui então, professora Tatiana, tem a seguinte pergunta. Tecnologia, página 3, linhas 2 e 4. Como aplicar a técnica da autoexposição gradual programada e as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia? Então, a técnica da autoexposição gradual, a gente pode até remeter aí à exemplologia, né? Então, primeiro a pessoa vai, publica um artigo, né, numa revista, ou participa, né, de um congresso, né, da Conscienciologia, onde ela vai poder fazer uma autoexposição ali entre os pares, né? Depois ela publica um verbete, né, vem cá, defende suas ideias e tudo, até que ela possa publicar um livro. Então a gente vai gradualmente se expondo naquele universo da conscienciografia, né? Isso é para a pessoa, e é assim que acontece normalmente, né? A pessoa, o ideal é que a pessoa não vá direto para um livro, né? Então o ideal é que ela primeiro publique lá um artigo, alguns artigos, publique alguns verbetes, para depois ter mais até conteúdo, né, mais condensado dentro de um livro, né? A não ser que seja um livro autobiográfico, né, que aí já não exige tanto esse arcabouço aí de informação. O autobiográfico já é para se expor. Sim, não, aí já é escancarar, né? Não tem jeito, né? O objetivo striptease. é esse. E as técnicas fraternas, né, de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia são todas essas técnicas, né, que tem na Conscienciologia, que tem na conscienciografia, né? Eu até publiquei um verbete aqui que é técnicas conscienciográficas, né, que eu falo sobre algumas dessas técnicas. Então, assim, o próprio verbete, se a gente for ver, né, ele começa lá com a definologia, né? Então, definindo aquele tema. Então, falando do que eu estou falando nesse verbete, eu estou falando, e aí você tem a definição, você tem a sinonimologia, a antonimologia, a própria fatologia traz vários exemplos daquele tema que você está falando. Você tem depois a exemplologia para mostrar como que aquilo se dá na prática. E você tem a defesa do verbete. Então, é um exemplo de técnica de fraterna, né, para não ter esse elitismo cultural. Então, várias das técnicas da própria conscienciografia, né, essa técnica, por exemplo, da enumeração, né, a técnica de apresentar as fatuísticas, né, os efeitos, todas essas técnicas que a gente tem de escrita na Conscienciologia é justamente para evitar esse elitismo cultural. Apesar de as pessoas acharem que o neologismo é elitismo, não é. Porque todos eles estão definidos, né, inclusive no dicionário de neologismos. Você também pode fazer, muitas vezes, colocar o neologismo e colocar na sequência termos que sejam mais compreensíveis para a maioria das pessoas. Sinônimos, né? Você vai trabalhando
conforme você constrói o texto, né? Uma das possibilidades. Uhum. Tecnologia também. Como pratica você a técnica da autoconscienciometria conscienciográfica? Uhum. Esse é um título de verbete que eu apresentei aqui, né? Chama autoconscienciometria conscienciográfica, que eu proponho a pessoa identificar, né, quais são os traços dela conscienciais, qual que é o temperamento, quais são as autodileções, quais são também as dificuldades que ela tem com relação ao texto, analisando os textos que ela já publicou. Então, para a pessoa fazer um aprofundamento na sua autopesquisa, utilizando os textos que você publicou, as revisões que foram feitas nos seus textos, né? Vamos dizer, as gafes que você eventualmente tenha publicado, tanto nessa vida quanto em outras. Se você, né, tiver condições, né, tiver acesso a retroproduções, também pode se somar a essa conscienciografia, autoconscienciometria conscienciográfica. Mas eu recomendo a pessoa assistir a tertúlia, né, e ler o verbete. Efeitologia. Pode detalhar o efeito da ressonância tarística policármica a partir da heurística pessoal? Uhum. Então vamos ver, efeito da ressonância tarística, né, policármica, a partir da heurística pessoal. A heurística pessoal, vamos começar de trás para frente, né? A heurística pessoal, então, são as autodescobertas, né? Então você faz uma investigação, você faz uma autopesquisa e você vai descobrir, você vai chegar a um denominador comum, você vai chegar a uma conclusão, né? E você vai publicar aquelas conclusões a partir das autopesquisas. E ao publicar, você vai ver uma ressonância, ou seja, outras pessoas que vão ter vivenciado aquele mesmo fenômeno, ou outras pessoas que às vezes nunca pararam para pensar naquela ideia, vão começar a parar para pensar, vão querer aplicar aquilo no seu dia a dia, e daí vão conseguir também trazer as suas experiências que vão ter relação com aquela que você publicou originalmente. Eu lembro que o primeiro artigo que eu publiquei de projeciologia foi falando das etapas do desenvolvimento projetivo, né? Foi num congresso, e algumas pessoas vieram me procurar depois que eu apresentei lá nesse congresso de projeciologia, falando que elas tinham passado pelas mesmas etapas. Então eu vi que não era uma questão minha, né? Que não era só eu que tinha vivenciado. E depois que eu publiquei o livro, fui dar curso em vários locais aí do Brasil, e várias pessoas me falaram também, eu também passei por essas etapas. Então, é muito gratificante quando a gente tem esse feedback, né, das pessoas, que a gente vê que aquilo tem uma base, vamos dizer, tem uma técnica extrafísica de desenvolvimento projetivo, né? Então, as pessoas passam por etapas parecidas, né? Não todas, mas algumas passaram por aquelas etapas. Então, é muito gratificante quando a gente percebe essa ressonância, né, tarística. E ela é policármica porque você não vai, vamos dizer assim, escolher para quem que você vai fazer aquela assistência, ou para quem que você vai fazer aquela informação, né? O livro, na hora que você publica, pode ser lido por qualquer pessoa. Você não tem noção de quem que vai ter acesso àquele texto, né? Por isso que ele é policármica. E agora uma questão de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Parafatologia, página 2, penúltima linha. O equilíbrio pessoal diante da pressão extrafísica inerente ao trabalho grafotarístico. Poderias falar como manter esse equilíbrio? Acho que você já respondeu, mas se quiser acrescentar algo. Eu vejo assim que esse equilíbrio pessoal é você ir vencendo as etapas de autodesassédio gradualmente. Então, por exemplo, a escrita do livro exige um autodesassédio primeiro para você definir que você quer escrever um livro, né? Então, não, ok, vou escrever um livro, certo? Sobre qual tema? Aí exige um segundo desassédio. Sobre qual tema que eu vou querer falar? Sobre esse tema. Depois tem o próprio desassédio do processo de produção daquele livro. Aí, uma vez que aquele livro está pronto, você vai entregar, por exemplo, lá na Editares. Aí ele vai passar por várias revisões. É outra etapa de desassédio. Por quê? Você vai sentir uma pressão muito grande, extrafísica, da turma falando do deixa disso, né? Não, deixa esse negócio de escrever livro. Para quê? Você não precisa disso. Você não precisa passar por esse tipo de vamos dizer assim, de pressão e tal. Então, vem uma outra pressão extrafísica dentro do processo de revisão.
Depois tem o lançamento, não, depois tem a capa, gente. A capa é uma novela, né? Eu fui voluntária da Editários durante 6 anos. Então, na hora que chegava a capa, a hora de definir a capa, às vezes os autores davam uma surtada, assim, né? Então, é outra etapa de desassédio. Depois vem o lançamento, a divulgação. Aí você vai divulgar aquela obra, você vai dar cursos, né? Fazer cursos aí, fazer itinerância com relação àquele livro. São várias etapas de desassédio. Cada etapa dessas de desassédio vai ter uma pressão extrafísica diferente. Vai ter uma etapa de, vamos dizer assim, de uma turma extrafísica para ser atendida, né? Umas vão ser piores, outras vão ser mais fáceis, né? E aí a gente vai utilizar as técnicas que existem na conscienciologia para fazer o auto e o heterodesassédio, né? Então, faz parte do trabalho. O importante é a pessoa pensar o seguinte: faz parte do trabalho, eu estou escrevendo para isso, para poder atender essas pressões extrafísicas, vamos dizer assim, esse par-elenco extrafísico está aqui por causa desse trabalho. Então, faz parte do serviço. Então, vamos lá, a gente está aqui para isso. Tati, tem uma parte que você falou que você lida muito bem com as revisões, né? E até você gosta. Mas eu tenho bastante feedback da dificuldade das pessoas com as revisões, né? Que é uma etapa que ficam bem assediadas. E assim, e tem até um texto de autores que falam: por favor, revisores, deixem nosso texto em paz. Né? Pedindo. Mas assim, isso você lida bem. Então, talvez se você puder falar um pouquinho disso, como que você aprendeu a lidar bem com as revisões, dessa intenção do revisor de ajudar o texto, que não há intenção de escrever junto ou de reescrever o texto, né? Vou falar primeiro da condição de autora, depois eu falo de revisora mesmo, né? Então, assim, na condição de autora, nem sempre foi fácil, tá? Quando eu fiz o meu primeiro artigo e entreguei lá, né, para a equipe lá do congresso, e veio a revisão, não foi fácil, é sofrido. Porque assim, a gente não está habituado a receber aquele tipo de heterocrítica, e é doloroso a gente entrar em contato com a nossa realidade, né? Com as nossas dificuldades, os nossos furos de raciocínio, né? Ah, ok, você falou isso aqui, mas você não explicou, né? Você não esmiuçou para o leitor como que você chegou a essa conclusão, você tem que explicar. Então, assim, a princípio é difícil, né? Mas você vai lá, trabalha as energias, né? Ou faz uma imobilidade física vígio, sossega a alma e vai de novo para o texto. Vamos ver, vamos pelo menos ver assim, o que a pessoa está falando, vamos ver se tem lógica, né? Então, assim, é um autoenfrentamento gradual, né? E aos poucos aquilo foi ficando cada vez mais desdramatizado, né? E aí eu lembro quando eu entreguei meu livro na Editários, o livro foi aceito e tudo, aí teve uma revisão de conteúdo, né? Que eles fazem uma revisão pente fino no livro para ver se não tem nenhum furo, enfim, eles fazem um trabalho bem extenso, assim, bem intensivo de revisão. Eu lembro que eu não conseguia pegar o texto para revisar. Então, o que eu fiz? Eu vou revisar esse texto lá no Holociclo. Então, levei meu notebook para o Holociclo, abri o livro assim, vamos lá. Né? E aí vai vir vários sentimentos. Vai vir raiva do revisor, vai vir desconforto com você mesmo. Nossa, como eu sou burra, como que eu não vi isso? Sabe? Autodepreciação, mas aí você enfrenta a situação. Nós vamos lá. Já que porque assim, aí o foco nosso precisa ser no leitor, que é a interassistência. Aquele texto não é para mim. Se fosse para mim, eu não estava publicando, né? Então, assim, aquelas revisões que estão sendo feitas é para ajudar o leitor a entender melhor aquilo que você está querendo dizer, né? Para não ficar nenhuma lacuna ou ambiguidade. Ou seja, aquilo vai vir contra você no futuro, né? Então, é uma maneira de você fazer essa profilaxia. Então, e aí gradualmente você vai aprendendo a lidar com as revisões, e aí você passa a gostar de ter revisão, porque você vê que aquelas revisões melhoram os seus textos. E agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência como revisora, né? Então, meu trabalho na Editares era fazer parecer de livro, então para ver se o livro estava pronto ou não para entrar no processo de produção. E era também fazer revisão de conteúdo, até hoje. Até hoje eu faço revisão de conteúdo para Editares, né? E eu faço revisão de artigos também para revistas, faço revisão para Enciclosapiens, né, de verbetes.
E a minha maneira de lidar com revisão de texto é esse mesmo pensamento. Aquele texto tem que ficar o melhor possível para o leitor. Então, se o revisor ele é o advogado de defesa do leitor, né? Então, e do autor também, né? Porque ele não vai deixar que o autor publique alguma coisa que vá contra ele no futuro. Então, assim, mas eu tenho uma maneira de fazer isso que até hoje não me deu grandes problemas, no sentido assim, das pessoas ficarem magoadas, enfim, que pode acontecer. É bem comum, aliás, as pessoas ficarem muito magoadas com o revisor. Então, uma maneira que eu tenho de lidar com a revisão é eu me atenho ao que está no texto. Então, assim, eu não faço inferências. Assim, eventualmente, a pessoa que não tem muita experiência com revisão pode fazer inferências no seguinte sentido, de apontar traços da pessoa. Ah, você é preguiçoso porque não colocou tal coisa. Ou, esse texto está mal ajambrado porque você é desorganizado. Então, se eu não entro nesse tipo de mérito, porque a pessoa não me pediu uma heterorevisão da consciência dela, ela me pediu uma heterorevisão do texto. Então, eu me atento ao que está no texto. Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo uma apologia anticosmoética, eu não vou falar para a pessoa, você é anticosmoético, você está fazendo uma apologia anticosmoética. Não é, ela não me perguntou isso. Eu vou apontar no texto, olha, quando você diz isso no texto, você está fazendo uma apologia anticosmoética. É isso mesmo que você quer? É isso que você pretende defender, né? Enfim, aí você põe o autor para pensar. Então essa é a minha postura na hora de fazer a revisão. Até hoje eu não tive grandes problemas. Normalmente as pessoas ficam felizes quando eu faço a revisão do texto, então isso me deixa bem satisfeito. Eu acho essa pergunta bem pertinente. Eu vejo assim, existem duas situações. Existe uma hora que realmente o autor ele está resistente com uma crítica, né, uma revisão crítica que está coerente, que está adequada, que está fundamentada, mas às vezes também há aquela revisão que está inadequada. Eu acho que é muito importante, tanto de um lado quanto de outro, estar muito bem fundamentado, porque assim, é óbvio que um revisor, né, você está lá na Editares, ele também não vai saber sobre tudo, né? Você tem um grande problema, existe a revisão de forma e existe a revisão de conteúdo. E às vezes o autor, ele domina muito mais o conteúdo do que aquele revisor. É natural de acontecer, não é? Isso até às vezes pode ser até salutar na revisão, porque se não fica muito claro até para aquele revisor, não vai ficar muito claro para uma boa parte dos leitores. Então, isso não necessariamente é algo negativo. Mas às vezes tem revisões que podem estar inadequadas. Por exemplo, eu tive uma experiência em que, por uma questão de forma, colocavam que eu tinha, num capítulo que eu escrevi, que era um capítulo de um livro que saiu recentemente, se eu não me engano, o capítulo tem umas 10 páginas, eu tinha que fazer citação do meu nome quando eu trazia os conceitos e outros materiais que eu escrevi. Então, no mesmo texto, no mesmo capítulo, ia ficar 5 vezes eu me citando. Eu falei, não, me recuso, está inadequado. Isso é ficar fazendo autopromoção. Não tem necessidade disso, foi a orientação dos revisores. Então, eu me recusei, a gente fez uma reunião, conversamos, pontuei, trouxe vários exemplos. Existe uma coisa que é a autocitação quando é necessária, mas existe uma coisa que é a autopromoção, que aí começa a caracterizar também, pode, né, a questão do autoplágio, que é outra coisa, não era uma questão de autoplágio. Então, a gente tem que ter o discernimento e a fundamentação, porque você apontou muito bem, o revisor ele pode ajudar o autor não se arrepender depois. Mas também, se o revisor não tiver discernimento, ele pode induzir o autor a fazer algo que era inadequado. Mas, nesse caso, eu classificava, tanto é que acabou se ajustando e não fazendo isso que estavam querendo inicialmente. Então, aí entra a hiperrevisão e tal. Então, é muito delicado, é um papel seríssimo. Eu acho que a gente tem que louvar muito os revisores, porque é delicado, é todo um esforço, dedicação, e a gente sabe da intenção e do gabarito também. Mas tem que ter essa flexibilidade tanto de um lado quanto de outro. Né? Não, e assim, sempre o autor, ele é o maior responsável por aquela obra, justamente, né? Ele é que vai assinar.
Então, assim, um cuidado também que eu vejo que os revisores precisam ter é não mudar o sentido daquilo que o autor está falando. Você entendeu? E outra coisa, separar o que é sugestão do que é imprescindível. Olha, desse jeito não dá para ficar, por exemplo. Né? Por exemplo, dentro da enciclopédia, a gente não usa a partícula que. Então, a gente tira a partícula. É uma regra. Então, tira a partícula e dá uma sugestão de como que a pessoa pode reescrever o texto, mas sem mudar a ideia da pessoa. Porque, assim, quem vai vir aqui defender o verbete é a pessoa, não é você. Né? Agora, tem uma outra coisa que me permite. Existe também um meio onde se publica, né? E aí o nível de sujeição àquela estrutura é maior ou menor. Sim. Uma coisa, como você muito bem colocou, é a enciclopédia. A enciclopédia tem um modelo. Você quer ser autor aqui, verbetógrafo, você tem que se adequar àquele modelo. Tá tudo certo, tem que ser assim. Outra coisa também é quando é o autor do seu livro. Né? Ele é autor do livro, ele pode fazer de uma forma que ele quer, que aí não existe uma regra definida, fora algumas que são gerais, ele tem mais autonomia. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, já vi também revisão, que a pessoa quer impor que seja daquela maneira, porque na enciclopédia é assim. Isso é a enciclopédia. Então, se eu quiser fazer no meu texto uma frase enfática que não segue, que tenha 5 linhas, posso. Sim. Desde que haja uma coerência interna, né? Sim. Quer dizer, todas as frases enfáticas naquele livro vão ser dessa maneira. Pode ser uma opção, por que não? Né? Então, esse é um assunto muito interessante, até de debate, né? De discussão, aprofundamento. A gente teve, né, um círculo sobre revisão, mas eu acho que precisa de mais discussão, porque é um tema que dá pano para manga. O grande desafio da gente organizar esses debates é colocar todo mundo junto que interessa. Né? Interessa, que eu digo no sentido assim, todo mundo que está envolvido realmente, que possa ter os diferentes lados, para que a gente possa fazer um debate em alto nível. A gente tem tido encontros dos vários periódicos, né? Então, isso é muito bom. O grupo de editores e revisores, a gente tem tido bimestral, e agora nós estamos nos encontrando até por causa da Semana Paracientífica que vai ter em julho. Legal. E a gente estava debatendo qual que vai ser o tema de debate. Talvez esse possa ser o nosso tema prioritário. Uma boa. Né? Porque na Conscienciologia a gente está revisando, não é uma revisão qualquer, né? Porque os nossos temas de conscienciográficos, nós não estamos fazendo uma tese de mestrado qualquer, né? De uma heteropesquisa, é uma autopesquisa. Então, esse cuidado interassistencial, da autoexposição, da heteroexposição que a pessoa está fazendo, então, assim, o nosso cuidado energético, o lugar com que a gente vai fazer essa revisão, tudo isso é muito importante, né? Como que a gente vai dar esse feedback. Então, toda revisão, ela por si já é recinológica. A pessoa já faz uma recin, né? Então, a gente tem que tomar cuidado até como é que a gente vai ajudar. No meu caso, ali na OIC, ela é toda grafo-consciencioterápica. Né? A gente até está fazendo um trabalho, um artigo sobre isso, pelo resultado que tem tido. Então, acho que é importante esse encontro, realmente. Acho que esse seu verbete vai ajudar bastante. Então, mas aí é envolver todo mundo que tem alguma forma relação com isso. Aí eu acho que começa a ter, vamos dizer assim, a surgirem alguns parâmetros que possam ser utilizados. E, por exemplo, você falou assim, no nosso caso, Conscienciologia é auto, né? O auto-experimento. Nem sempre. Eu posso fazer um artigo defendendo um conceito. Ou o uso de um certo neologismo, pegando vários casos de outras pessoas, por exemplo, e não é necessariamente auto-experiencial. Não, é verdade. Então, existem os vários tipos aí que a gente pode discutir. Né? Por exemplo, na última Semana Paracientífica do ano passado, eu mesmo apresentei lá, através de vídeo, a pesquisa conceitual. Então, eu dei o exemplo do aporte existencial. Claro, você tem aí, no caso, a casuística pessoal, mas não só, e é um outro nível de discussão. Então, eu acho que isso é muito interessante. A própria consciencioterapia também, você tem conceitos, né? Evoluciente é um conceito, não é? Então, por que não é paciente? Por que é evoluciente? Então, você vai ter uma série de noções que vão fundamentar. E outra coisa que eu acho importante, até nos nossos periódicos, tem que ter essa ênfase, é a fundamentação. E a pessoa, às vezes, ela faz algumas afirmações
Eu acho que você deve ter muita experiência nisso nas revisões, né? E não fundamenta aquilo. De onde ela tirou aquela ideia? Da onde ela tirou, né? Tá, mas e aí? É claro que quando você está num paradigma, qualquer ciência é isso. Existem alguns pilares que já são admitidos, pelo menos para aquele grupo aquela comunidade científica. Então você não precisa ficar retomando, porque aquilo já é aceito naquela época, dentro de um período, por aquela comunidade. Então aquilo já é um postulado admitido. Mas uma boa parte não. Né? Sim. Então tem que fazer. Agora isso é fascinante. Você discutir isso daí é muito bom. E dentro aqui da autoexposição conscienciográfica, um cuidado que eu tenho, né, principalmente na revisão de livro, é a pessoa não expor terceiros. Porque, né, porque assim, você escolheu se expor, né? Não necessariamente, sei lá, quem convive com você, né? Quem é do seu entorno também resolveu se expor, né? Então, esse cuidado sempre eu tive na hora de revisar livro. Olha, você está falando aqui do fulano, não é bom, porque você decidiu escrever um livro, né? Contar a sua história. Não necessariamente a pessoa vai querer. Está expondo o outro e tal, é uma questão até de cosmoética. Sim. Né? Isso aí foi bem interessante você trazer. Porque tem algumas coisas que parecem óbvias, mas não você vai ver, não são, né? Não são. Olha, agora uma questão de Caldas Novas, Goiás. Está bem claro que tanto você como seu duplista programaram para fazer nessa vida uma grafoproexologia. Por acaso vocês se recordam de alguma programação no extrafísico com relação ao encontro duplista aqui no intrafísico? Olha, eu não, mas o meu duplista, o Ricardo Rezende, ele estuda bastante temas da duplologia. Então, ele tem algumas experiências de rememoração do curso intermissivo em que nós estávamos lá justamente debatendo como que a gente ia colocar em prática a nossa PROEX conjunta, né? a nossa PROEX em dupla. Né? Então, ele tem essa rememoração, mas assim, na prática, né, do dia a dia, a gente vê que os dois são muito envolvidos com o processo gráfico-pensênico, né? Os dois, o Ricardo já foi editor de 2 revistas, eu já fui editora de revista. Né? Ele escreve bastante, ele tem muita facilidade com escrita, muito mais do que eu. E a gente vê assim que o nosso holopensene, principalmente na nossa residência, ele é todo focado no processo da conscienciografia e da editoração. Assim, é como se em casa fosse uma editora. Então a gente fica... O nosso assunto predileto de debate é o processo de escrita, né? E um revisa o texto do outro, um dá ideia para o outro sobre o que vai escrever e tal. Então é muito forte no nosso mater pensene ali duplista essa questão da grafologia, da conscienciografia. Agora, eu particularmente não tenho rememoração do curso intermissivo, mas o Ricardo tem. Eu acho que ele até já contou algumas vezes nas tertúlias aqui. Legal. Por isso que ele está falando. Parafatologia, página 2, quinta linha. Comente o equilíbrio pessoal diante da pressão extrafísica inerente ao trabalho grafotarístico. Por acaso já chegaram a te derrubar? Olha, fisicamente não, mas extrafisicamente a coisa pega, né? Então, nesse verbete Conscienciografia Libertadora, né, eu conto como que foi o processo de publicação do meu livro e, assim, foi bem sofrido, assim. Eu tive que fazer muitos atendimentos e desassédios extrafísicos, principalmente. Até que no intrafísico foi relativamente tranquilo. Mas extrafisicamente foi bem conturbado o processo. Conturbado não, foi, vamos dizer assim, bastante atendimentos. Né? Até teve uma das experiências, né, que eu estava bem autoassediada com o processo da capa. Por isso que eu falei que a capa é um caso à parte. Então, eu estava bem autoassediada com o processo da capa. Aí eu falei assim, vou fazer esse autodesassédio agora, acabou, não quero mais ficar assediada com esse assunto. E aí eu fui fazer uma mobilidade física vídeo, eu fiz na minha casa. A técnica da imobilidade física vídeo. E durante a técnica eu acabei saindo do corpo, vindo aqui para o CAEC, e aí eu me projetei naquele laboratório onde ocorre a dinâmica parapsíquica da pangrafologia.
que ele é um laboratório redondo e tal, que antigamente era o laboratório do Cosmograma. E aí lá nesse ambiente eu estava deitada numa poltrona, como se estivesse na TENEPS, né? E atendia filas e filas de consciências, né? Atendia a um, atendia a outro, e fiquei atendendo praticamente às 3 horas da imobilidade física vígil, eu fiquei atendendo gente. Aí depois saí da imobilidade física vígil desassediada, é óbvio, né? Então, tranquila, em paz, e aí depois né, o livro foi publicado enfim, aí você fica mais tranquilo, né? Você fica mais tranquilo. Mas esse processo, assim, acompanhando outros autores, ele pode acontecer em vários momentos. Pode acontecer quando você está produzindo o livro, pode acontecer durante o processo de produção, né, na Editares, e às vezes acontece depois do lançamento. Então a pessoa precisa ficar bem esperta, porque às vezes não pega durante o processo de produção, pega depois que você publica. Então cada caso, né, a pessoa vai ter que verificar no caso dela. Mas o mais importante é perceber que está em autoassédio, faz alguma técnica para fazer o desassédio, tanto o auto quanto o hétero. Agora você falou, trouxe exemplo, né, essa questão da capa, né, que parece uma coisa simples, né? E a capa é muito séria, realmente. Na época que eu coordenei a editora do IPC, eu lembro de uma vez com um dos autores, o autor estava lançando o livro e queria que a capa fosse vermelha. Só que, do jeito que estava lá, a capa vermelha ia dar uma conotação muito assim a temas como sexualidade, afetividade, principalmente sexual. E aí eu tive que mostrar, olha só, várias capas aqui. É claro que nem toda capa vermelha vai fazer isso, mas naquele caso reforçava essa ideia. E a pessoa queria porque queria que a capa fosse vermelha. Mas as pessoas vão olhar, principalmente de longe, vão fazer essa associação. Às vezes vermelho pode ser usado para outras coisas, né? Por exemplo, questão política, esquerda. Mas naquele caso, até pelo título e tal, poderia dar essa margem. Mas teve que haver toda uma conscientização para que a pessoa chegasse e visse realmente que poderia levar para isso. E até a gente então conseguir mudar. Uma coisa simples, né? Sim. Cor da capa. Mas isso aparentemente. Aparentemente pode dar uma outra ideia do que a pessoa está querendo com a questão do livro. Sim. Né? Não, e as evocações que vão ser feitas a partir daquela capa, né? Justamente. Como o título é a mesma coisa e por aí vai. Né? Então são detalhezinhos que vão fazendo toda a diferença. Agora, a pessoa tem que ter algumas noções, né? Nessa parte até de revisão ou de escrita, de uma forma geral, até os livros da Conscienciologia não tem esse problema. Mas uma boa parte das editoras fazem uma coisa que eu acho horrível, que é a primeira página de capítulo não ter número, não ter a numeração. Eu acho de uma besteira isso, porque você tem, às vezes você anota, eu faço índice atrás, o meu índice pessoal. Então você sempre tem que virar a página para ver aonde está aquela página e tal. Porque às vezes o capítulo anterior, a página final não tem, né? Então está em branco também. Então aquilo cria um problema maior. Para o leitor. Né? É o tipo de coisa, para mim, não tem justificativa nenhuma. Sim. Nem esteticamente, não sei por que não ter a página, né, ali. Fora os erros, né? A gente encontra muito erro de português mesmo em livros, né? Assim, você vê que o processo de revisão é feito... falho, né? Por exemplo, eu tô lendo um livro que é de um ficcionista, um especialista em ficção, e ele não usa itálico para estrangeirismo. Não é uma obrigatoriedade maior, mas você perde um pouco, né? Poderia utilizar, né? Não usa. E é um livro técnico, não é um livro, não é ficção em si, né? É um livro sobre as técnicas, a estrutura da ficção. Então é um livro de pesquisa mesmo. Agora uma questão do Rio de Janeiro. Quais os passos para superar a síndrome do perfeccionismo? É passando pela experiência, assim, e outra, principalmente abrindo mão ali do seu ego e tudo, e a autoconscientização de que não existe texto perfeito. Então, por exemplo, esse verbete, ele foi bastante revisado, tanto por mim quanto pela equipe da Enciclosapiens. E lá na 12ª linha da fatologia, a gente descobriu um erro aqui, né? É o despojamento para heterorevisões, está sem o uró.
Então, assim, não existe texto perfeito. Então, assim, por mais cuidado que a gente tenha, né, sempre vai haver algum erro que posteriormente ele pode ser corrigido, né? Lembrar que todos os textos que a gente publica na Conscienciologia vão passar por revisão, por outros revisores, né? Então, assim, eu vejo que é abrir mão mesmo, abrir mão da perfeição e, principalmente, focar na assistência que aquele livro, aquele texto vai fazer. Sair do nosso ego, a gente não é a figura mais importante do universo, tem outras pessoas que vão poder se beneficiar com esse texto, né? Eu vejo, assim, que pelo menos comigo, né, os amparadores sempre me atentam a isso. Quando eu estou enrolando demais num texto, né, eles sempre falam, libera aí, vai, vamos. Né, principalmente na TENEPS, eles chamam muito a minha atenção para isso. Eles mostram, olha, tem gente para ser assistida com esse texto, não dá para ficar lambendo a cria, vamos embora, né? Tem outros textos para serem escritos e tudo. Então, a gente tem essa autoconscientização também. Outra coisa que me ocorreu, ainda da questão anterior, eu não sei se você até pode falar sobre isso, que é dentro da sua área da biblioteconomia. Eu reparei que de uns anos para cá, pararam de, na ficha catalográfica, colocar a data de nascimento do autor, né, quando ele está vivo. Eu acho isso uma pena. Eu, enquanto leitor e pesquisador, me interessa muito sempre saber a idade, porque a gente dali consegue contextualizar mais algumas visões, informações que o autor traz, pontos de vista, devido à geração dele, né, do período, o que ele vivenciou ou não e tal. Você sabe o motivo disso? Na verdade, assim, eu que faço as fichas catalográficas, né, de todos os livros da Conscienciologia, e é um item que não é obrigatório, né? Dentro da ficha catalográfica é um item que não é obrigatório, mas já me falaram me pediram, né, para eu começar a colocar a data de nascimento, e agora a gente vai começar a colocar. Não, os livros da Conscienciologia, até onde eu sei, até estavam fazendo, pelo menos a maioria, né? Eu acho que tem que ter mesmo, mas por que antigamente, não tem muito tempo isso, todos os livros, você pegava lá a ficha catalográfica do Cinel, tinha a data do autor de nascimento, não é? Pegava da Biblioteca Nacional, tinha a data. De um tempo para cá, aboliram isso. Porque assim, vamos dizer assim, a ficha ela tem uma norma, né, internacional. E como eles tiraram a obrigatoriedade da norma, né, de colocar a data de nascimento e morte, aí a gente parou de usar, mas tudo uma questão de interesse, né? O pessoal não quer expor a sua idade, né? Talvez. Deve ser isso, porque, né, saber. Uma outra questão do Rio de Janeiro. Tecnologia, página 2. A técnica do autodidatismo exemplificador. As técnicas de autodesassédio autoral. Estou com um artigo que não consigo avançar. Pode dar alguma dica para sair da estagnação? A primeira delas é a questão do autodidatismo, a técnica do autodidatismo exemplificador, é que você vai estudar aquele assunto, né, pela sua própria vontade, e depois você vai exemplificar os resultados da sua pesquisa para que outras pessoas possam utilizar. E no caso do artigo, eu acho que uma técnica que eu utilizo, que facilita muito a escrita de artigo, é você estabelecer assim, por exemplo, eu sempre começo a escrever o artigo pelo desenvolvimento, nunca pela introdução, é sempre pelo desenvolvimento. E eu sempre começo com a definição do tema, para ficar claro para mim do que eu estou falando. Essa é a primeira questão. A segunda, usar essas técnicas de enumeração da Conscienciologia. Então, você colocar as características daquilo que você está falando, os efeitos, as causas, tudo na forma de enumeração. Isso facilita muito a vida da gente. Porque isso facilita a associação de ideias. Se você faz uma pesquisa mais exaustiva, fica mais fácil você transformar em enumerações. Outra coisa que ajuda bastante, né? Se você é assinante lá do Amigos da Enciclopédia, você tem acesso à Everbetomática e ao Holoserver. Então, você pode pegar o tema-chave do seu artigo, colocar lá no Holoserver e verificar tudo que tem publicado sobre aquele assunto. E você transformar algumas desses itens que você achou ali no Holoserver em enumerações.
é uma técnica que eu uso que eu acho que facilita bastante. Aí depois que você fez o desenvolvimento, aí você vai fazer a introdução, né? Você vai colocar lá qual que é o objetivo do seu artigo, né? Qual que é o público-alvo dele, né? De interesse, quais foram os métodos que você usou para construir aquela pesquisa. E depois, na conclusão, você pode até falar como que aquela pesquisa pode ser ampliada, né, por outros autores e tudo. Mas assim, ser bem objetivo, bem prático na exposição, não querer abarcar todo o universo daquele tema, ser mais objetivo, mais específico, não querer escrever laudas e laudas sobre aquele tema. E uma coisa que pode facilitar também é você ler artigos que já foram publicados na Conscienciologia sobre aquele mesmo tema, para você ver a forma que os autores organizaram aquela informação e você fazer naquele mesmo modelo. Excelente. Tatiana, estamos chegando aqui ao final da nossa tertúlia. Parabéns mais uma vez. Esse tema aí realmente é importante, eu vejo como um tópico transversal para todo intermissivista. Sim. Todo mundo, independente da ProEx qual for, de alguma forma a gente vê tem relação direta com a publicação de livro e aí, consequentemente, a autoexposição conscienciográfica, né? Então, parabéns. Esperamos aí os novos verbetes seus, que a gente sabe que você sempre não para, né? Essa é a produção ininterrupta. Ok? Ok, obrigada, Lócio. Quero agradecer também a equipe da Enciclosapiens, o professor Chataloff, que esteve aqui hoje. Agradecer a equipe de suporte técnico, professor Adriane e professor Robson. Agradecer aos tertulianos e tertulianas que aqui estiveram presentes e agradecer também aos teletertulianos e teletertulianas que nos assistiram, que enviaram questionamentos e, obviamente, agradecer aos amparadores extrafísicos por mais essa tertúlia. Muito obrigado e vamos às nossas divulgações finais. As pontuações da tertúlia de hoje são 7 assinaturas no livro de presença, 5 perguntas presenciais e 27 perguntas enviadas online. Temos 2 convites. A Daiane Roça com Acoplamentarium e a Liliana Terré com Teáticas da Mega Fraternidade. Olá a todos. Gostaria de convidá-los a participar do próximo acoplamentário dos dias 17 a 19 de maio, aqui no CAEC, com o tema Mater Pensene. Falando de maneira bem simplificada, o Mater Pensene significa a raiz da motivação que vai orientar a pessoa, o indivíduo, na direção das suas metas pessoais. Então, é um tema super relevante para quem quer otimizar a sua condição evolutiva. Os epicons desse curso serão o professor Guilherme Kunz, que é especialista no tema Mater Pensene, eu e o professor Ailton Maia, que também são estudiosos dentro dessa temática. E a ideia no curso é trabalhar com a técnica do acoplamento energético para ajudar o participante a aprofundar sobre o Mater Pensene, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico. Então fica aqui o meu convite para todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu venho aqui para convidar a todos vocês para o curso Teáticas da Mega Fraternidade. É um curso sem pré-requisito, com 2 epicões, a professora Cristina Aracaki e o professor Marcelo Silva. O curso tem 2 campos bioenergéticos. Em um deles vai ser estabelecido o Mega Fraternoducto, que realmente dá para experimentar o que é essa mega fraternidade e entender um pouco mais sobre esse tema. O curso em si visa favorecer aos participantes oportunidades práticas optimizadas para a autorreflexão e o aprofundamento da compreensão do paradireito e da mega fraternidade, a partir das vivências destes campos e dos debates que vão ser feitos. O curso tem apenas 30 vagas, já a metade já está completa, e vai ser o 31 de maio, começa às 6h30 da tarde e vai até o domingo às 5 da tarde. Vem com 2 almoços e 2 jantar. Então, estão todos convidados. Para mais informações, você comunicar ao CAEC ao telefone 45
2102 1499 ou ao telefone da Jurescom 45 99 111 62 63. Repito, 45 99 111 62 63. Aguardamos por vocês. Muito obrigada. O título do verbete de amanhã é Vocábulo Sesc Pedal Conscienciológico, especialidade Sesc Pedalismologia, verbetógrafa professora Miriam Kunz. Agradecemos a presença e a participação, uma boa tarde, até amanhã.